Hoje é o início da nossa série de 4 pregações, do dia 8 hoje até o final de outubro, dia 29. A nossa série de pregações vai falar sobre a Reforma Protestante. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando que a gente precisa fazer uma reforma? Quando há deterioração. Quando há alguma coisa estragada. Por exemplo, a parede do seu quarto está descascando. Você tem que fazer uma reforma. Você tem que arrancar a tinta toda e pintar tudo de novo. Reformas. A nossa vida cristã, ela é pautada de reformas. Nós sempre temos que nos reformar em todos os momentos. Dia 31 de outubro desse ano, 2017, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, ou Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. A gente vai entender daqui a pouco o porquê que Lutero fez isso. Se vocês verem lá no muralzinho, lá, ó, tem uma artezinha que a gente fez, falando dos assuntos que nós vamos pregar durante o mês de outubro. Gente, a igreja cristã começa em que livro da Bíblia? Quando começa o Novo Testamento? Não, senhores, não comece em Mateus. Abra comigo em Atos capítulo 2. O Novo Testamento começa em Atos, a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A gente vai ler só o comecinho do versículo aí. Lucas, no livro de Atos, né, Lucas foi escritor do livro de Atos, ele dá vários relatos, né, ele dá várias como se fossem, vou colocar essa palavra entre aspas, mas vários censos de como a igreja se portava, de como a igreja cria, de como a igreja se falava, de como a igreja andava, caminhava no tempo dos apóstolos. E o primeiro relato da igreja está aí nesse texto que a gente vai ler agora. O começo do versículo 42 diz: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí ele continua falando, né, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e assim por diante. Tudo inicia, gente, porque os discípulos de Cristo, na época de Jesus, aí, né, Jesus já tinha sido assunto ao céu, mas na época dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam. Está escrito aí no Atos 2,42. Essa é a prática que todos nós aqui, e todos os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares, devem buscar. A perseverança na doutrina dos apóstolos, e não na doutrina do que falam sobre os apóstolos, e não nos livros sobre os apóstolos, mas no que eles falaram acerca do que eles viram, certo? Acontece que a igreja ela começou bem, perseverando na doutrina dos apóstolos. Os caras tinham, o povo tinha os apóstolos, os discípulos em alta conta, eles oravam, eles jejuavam, eles se encontravam, eles praticavam comunhão e assim por diante. Só que, conforme os tempos foram passando, essa doutrina dos apóstolos foi sendo esquecida, foi sendo deixada de lado. É mais ou menos o que acontece hoje. Não pense você que a Reforma Protestante, que aconteceu no século XVI, 500 anos atrás, ela é um movimento que tem que acontecer uma vez só. A reforma tem que acontecer todo santo dia na sua vida, meu irmão, e na minha vida também. Certo? Eu vou falar para vocês como estava a igreja, né, vou fazer uma linha do tempo rapidinho, de como estava a igreja desde o Atos capítulo 2 aqui, até o dia de Lutero, quando ele prega as 95 teses lá. No século I aconteceu a ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus veio, morreu pelos seus, morreu por muitos, a palavra diz que ele morreu por muitos, morreu numa cruz, ressuscita ao terceiro dia e sobe ao céu. Depois de um tempo, né? Sobe ao céu. Quando ele sobe, o Espírito Santo desce sobre aqueles que creem. E todos eles são salvos, né? Falam em novas línguas, são derramados dons ali do Espírito Santo no Atos capítulo 2. Início da igreja cristã. Atos capítulo 2, século I.
depois de Cristo. A história da igreja começa a caminhar, né? Os discípulos começam a pregar, os discípulos começam a ganhar a simpatia de alguns, mas começam a ganhar a repulsa de outros, começa a ser odiado por muitos, né, os discípulos, fora os 12, muitos outros, até que chega o momento em que os discípulos começam a ser martirizados, a partir de Estevão, primeiro discípulo martirizado. A partir de Estevão, os discípulos vão sendo martirizados. Aí Estevão morre, depois Tiago morre, e assim, um por um, vão todos morrendo, até que o apóstolo Paulo morre no ano 68 depois de Cristo. O Nero, lá o imperador louco de Roma, o imperador Nero, corta a cabeça de Paulo, para satisfazer a galera lá, corta a cabeça de Paulo. Paulo é decapitado em Roma. Esse cara era tão louco, gente, esse Nero era tão louco, que uma vez ele mandou todas as luzes de Roma serem apagadas, né? Eles usavam fogo na época, né? Lampiões e tudo mais. Mas tudo foi apagado. Por quê? Porque ele queria iluminar Roma, presta bem atenção, ele queria iluminar Roma com o corpo dos cristãos crucificados em chamas. Entenderam? Então eles pegavam o crente lá, crucificavam o crente na rua e tacavam fogo nele. Isso aconteceu na época do apóstolo Paulo ali. O apóstolo Paulo morre em 68. A igreja continuava caminhando. No ano 100, o último apóstolo que viu Cristo morreu. O último apóstolo que morreu foi o apóstolo João, depois que ele escreveu o Apocalipse, lá exilado em Pátimos. Então morreu o apóstolo João lá. Então no século I a igreja estava tudo bem, tudo certo. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tinham a simpatia do povo e tudo mais. Se você quiser saber como a igreja se portava e como a igreja deve se portar, leia o livro de Atos. O livro de Atos mostra para nós como nós devemos crer, no que nós devemos crer e tudo mais. Do século II, morreu o apóstolo João. Do século II até o século IV depois de Cristo, nós estamos caminhando na história da igreja. Do século II até o século IV, apareceu os discípulos dos discípulos. Né? Apareceu Eusébio de Cesareia, apareceu Irineu, apareceu Orígenes, apareceu vários homens que foram escrevendo vários livros, trazendo aquilo que eles tinham como a doutrina dos apóstolos. Né? Nesse período de tempo, gente, a igreja cristã ela foi diariamente perseguida por Roma. 10 perseguições ao todo, grandes, foram instituídas contra a igreja cristã. Então, as pessoas morriam em nome de Jesus. Não é? Tem uma frase que diz assim, que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Se nós recebemos um dia a palavra de Deus aqui, como nós recebemos hoje, bonitinha, é porque alguém morreu para transmitir essa mensagem. Houve pessoas que morreram por causa disso. Isso aconteceu do século II até o século IV, do ano 101 até o ano 399, certo? Só que aconteceu um fenômeno no século IV, no ano 313 depois de Cristo. O ano 313 é marcado como um ano de transição na igreja cristã. Por quê? Porque levantou-se um imperador lá em Roma, um imperador chamado Constantino. Já ouviram falar de Constantino? Um imperador chamado Constantino, que ia batalhar contra um determinado general na época lá. E ele dorme. E quando ele dorme, ele sonha. Ele sonha com Cristo falando assim, ó, se por esse símbolo você lutar, você vai vencer. E o relato diz que ele viu uma cruz, né, no sonho dele. O que acontece então? Constantino pinta todos os escudos do exército romano com a cruz. E de fato ele vence a batalha. Quando ele vence a batalha, ele fala assim, nossa, então o Senhor Jesus de fato ressuscitou. De fato existe. Agora a religião oficial do império vai ser o cristianismo. Agora a igreja não é mais perseguida, mas a igreja ela é tida como a religião oficial do Império Romano. E aí começa toda a confusão, gente. Toda a confusão começa porque o imperador institui uma religião, trazendo o cristianismo como se ele fosse uma religião institucionalizada, não é? Esse marco na igreja cristã é chamado de Édito de Milão, né, feito por Constantino. E aqui começa o primeiro erro na igreja cristã. A igreja cristã, meus irmãos, nunca foi sobre placas,
nunca foi sobre templos, nunca foi sobre métodos. A igreja sempre foi sobre pessoas. Sobre pessoas. Então, a gente nunca pode dizer assim, as pessoas ditas evangélicas são salvas. Ou as pessoas ditas católicas são salvas, à semelhança de Constantino. As pessoas ditas do Ministério Avivamento são salvas, porque não é assim que funciona. A igreja cristã não funciona dessa forma. A igreja cristã é uma igreja que você faz parte da igreja porque crê no Senhor Jesus e não porque participa de determinados rituais ou de determinadas placas, né, assim por diante. Ano 313 depois de Cristo, a igreja se torna uma igreja institucionalizada. E aí eles falam assim, então se você pertencer a essa determinada instituição, você está salvo. E não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim, né? A igreja é limitada a um grupo determinado de pessoas. Então, limitou a igreja ali. Só que, gente, imagina bem. A igreja era perseguida, né, nessa época que eu estou dizendo para vocês. Eles eram perseguidos, mortos de forma terrível lá em Roma. Agora, o imperador ele muda de figura. Agora, a religião oficial do império é o cristianismo. As pessoas que não acreditavam em Cristo vão fazer o quê? Eu vou virar crente também. Eu vou virar cristão também. E aí, uma cambada de gente que não se converteu se diz cristã. E o que acontece? A igreja cristã passa a ser uma igreja amalgamada. O que significa isso? Eles pegam a doutrina dos apóstolos escrita e vão colocando apêndices nela. Não, você é salvo pela fé, mas tem que fazer umas obras também. Não, reze para mortos. Não, institui a vela. Entenderam? Por quê? Porque no paganismo era assim. No paganismo era velas, no paganismo tinha isso, tinha aquilo. Então eles trazem isso para a igreja cristã. E aí a confusão fica gigantesca. Estamos no século IV. No século IV ainda foi instituído outros 4 dogmas, porque a religião se tornou a religião do império. Primeiro dogma, século IV, oração pelos mortos. Então passaram a orar para pessoas mortas, pessoas que já tinham morrido. Velas de cera foram colocadas nos defuntos para iluminar o caminho deles, né? Anjos e santos começaram a ser venerados. Começaram a usar imagens e a instituir missas todos os dias como substituto para o sacrifício de Cristo, não é? No século V, outros dogmas foram colocados como se fossem cristãos. Então, a adoração a Maria e o título de mãe de Deus a Maria. No século VI, o clero, os padres, os bispos, todos esses caras, eles passavam a se vestir de forma diferente da população em geral. Foi instituída uma doutrina que acabou por se tornar muito, muito conhecida, né? Que é a doutrina do lugar intermediário que uma pessoa vai quando morre, que é a doutrina do purgatório. Vocês conhecem a doutrina do purgatório, né? Quando as pessoas morrem, elas não vão para o céu ou para o inferno, elas vão para o purgatório. E se houver pessoas que orem por elas, que rezem por elas, elas vão ter os seus pecados purgados e vão sair ou para o céu ou para o inferno. Isso existe até hoje. Tem gente que acredita nisso até hoje. No século VII, a igreja romana da época passou a instituir um idioma para que fosse pregado, né, para que fosse ensinado dentro da igreja. Esse idioma era o latim. Então, o que acontecia? É como se eu estivesse falando com vocês aqui, pregando para vocês em uma linguagem que nenhum de vocês conhecesse. Então, o que acontecia? O pessoal que estava indo nas igrejas, eles não entendiam a palavra. E a palavra de Deus diz muito claro assim, a fé vem pelo ouvir. Então, a gente está numa posição em que a doutrina dos apóstolos está totalmente deixada de lado. E aí, a tradição dos homens, os dogmas dos homens, as doutrinas humanas estão substituindo a palavra de Deus. Gente, vocês pensam que isso é coisa... Nossa, isso é uma coisa de outro mundo. Não é. Isso acontece diariamente na igreja evangélica também. Quantas palavras de homens são colocadas acima da palavra de Deus? Quantas? Hoje em dia, pode visitar qualquer igreja que você quiser aí.
a maioria das igrejas que você visitar, você vai ver que os pregadores pregam aquilo que não é palavra de Deus, mas aquilo que é uma revelação, aquilo que é uma palavra que recebeu de um anjo ou do próprio Deus para você. E aí fogem da palavra de Deus. Não pense que isso é só coisa de igreja romana, só coisa de seita, de heresia. Não, a igreja evangélica hoje tem muito disso também. No século VII ainda, a Bíblia passou a não ser lida no grego ou no hebraico, mas passou a ser lida no latim também, com uma tradução que teve lá. No século VIII, 8 séculos depois da ressurreição de Cristo, instituiu-se a veneração à cruz. A veneração à cruz. Então nós adoramos a cruz, né? O pessoal da época adorava a cruz. A veneração a imagens, a veneração a relíquias, só na Europa já venderam não sei quantos dentes do apóstolo Paulo. Venderam 5 pregos da cruz, só que tinha só 3. Entenderam? Por quê? Por causa disso aqui. Então tá. No século IX, instituíram a água benta. Então a água era consagrada e jogada sobre você, sobre nós, né? No caso, se a gente visse na época. No século X, santos mortos foram canonizados como intercessores. Então não era só mais Cristo nosso intercessor, ou o Espírito Santo nosso intercessor, mas vários outros santos eram tidos como intercessores, canonizados à semelhança do Senhor Jesus. Então agora eu não oro mais para Deus Pai, eu oro para o intercessor, qualquer um que você goste, ore para o intercessor ora a Cristo, Cristo ora a Deus e Deus responde a nós. É tipo bem burocrática a oração. Entendeu? No século XI, foi instituído o celibato obrigatório dos padres. Século XI, gente, olha lá na frente. Sem fundamento nenhum. Celibato obrigatório. Então, os padres não podiam casar, não podiam mais ter filhos, e assim por diante, né? Foi instituído o rosário também. No século XII, começa a maior de todas as atrocidades que a igreja cristã fez. A maior de todas as atrocidades, chamada Santa Inquisição. Então, vamos supor aqui, o Hudson não crê naquilo que eu creio, que eu digo que é verdade. Ele não ora a santos mortos, ele não usa velas, ele não faz isso, aquilo. Então, o que eu faço com ele? Então, vem cá, Hudson. Nós vamos lá no porãozinho da igreja, tem vários padres, bispos e assim por diante lá, e você vai ter que responder a ele. Se você não se retratar daquilo que você crê, vai para a fogueira. E aí muita gente morreu na fogueira de forma bárbara, porque não cria naquilo que a igreja estava pregando como sendo certo, né? Então, período das trevas, chamado, né, a Idade Média. No século XIII, foi instituída a transubstanciação. O que é a transubstanciação? Quando nós ceiamos, o pastor ora aqui consagrando o pão e o vinho, né? E aí nós comemos. Aquilo é um símbolo, meus irmãos. Eles pregavam que não era um símbolo, era o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então, não sei se vocês já ouviram falar, não pode morder a hóstia que sai sangue. Transubstanciação. Dogma instituído lá para frente. Instituiu também a confissão aos padres, né, para que os seus pecados sejam perdoados. E aí, inseriram a Bíblia, essa Bíblia que você tem na sua mão, ela foi inserida num índice chamado Index Librorum Prohibitorum, índice dos livros proibidos de se ler. Então a galera não podia ler a Bíblia. Se lesse a Bíblia, ia para fogueira. Olha que absurdo. Não leia a Bíblia. Se lê a Bíblia, está em débito com a igreja, né? A igreja vai contra você. Então a Bíblia foi colocada numa lista de livros proibidos da igreja. No século XV foi instituída a proibição dos cálices aos fiéis. Então só os padres agora podiam tomar o vinho. O fiel só podia comer do pão. Eu acho que ainda hoje é assim. No século XVI, que é onde a gente para a história da igreja, 1501 para frente, foi instituída uma coisinha chamada indulgência, e aí foi o estopim. O que é a indulgência? A indulgência é o seguinte, pague, dá o dinheirinho seu, pague que você vai comprar um terreno no céu. Então, se você me der o seu dinheiro,
A igreja falando, se você me der o seu dinheiro, Deus vai ser favorável a você. Se você me der o seu dinheiro, você estará salvo. Isso lembra alguma coisa para vocês nos dias de hoje? Sim ou não? Se você der o seu dinheiro na igreja, tudo que você tem, Deus vai dar uma bênção especial. Isso é velho, gente, isso é velho. Mas só que isso aqui, para a glória de Deus, foi o estopim. Foi o estopim. Como assim? Eu sou salvo porque eu pago? Até tinha uma frase na época, era uma musiquinha que eles cantavam na época, no século XVI, né? Quando uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Isso era uma música cantada. Gente, isso é sério, a galera não brincava com isso. É sério. Uma moedinha, tim, a alma subia. E a galera, pelo analfabetismo, por falta de conhecimento da palavra, por falta de buscar a palavra, era enganado. Era enganado. A galera era totalmente... Gente, é hoje, é o que acontece hoje nas igrejas também. Paramos no século XVI, 1501 para frente. Não pensem vocês, gente, que não haviam pessoas sendo salvas em todo esse período. Tinha muita gente sendo salva porque lia a palavra lá. Nossa, mas não é. A igreja está ensinando tudo errado. Isso aqui que eu estou falando para vocês era a igreja cristã da época. Não existia igreja evangélica, igreja batista, igreja metodista, igreja Assembleia de Deus. Não existia nada disso. Era uma igreja só. Era uma coisa só. Né? Havia um movimento paralelo a tudo isso que eu falei para vocês que ensinava a justificação pela fé. Homens como John Huss, William Tyndale, vários homens, eles pregavam que, não é assim. A reforma, gente, ela não acontece com Lutero. Não acontece com Lutero. Ela é um negócio que vai tomando proporções grandes com vários homens ao mesmo tempo. Só que a gente marca 1517 porque é o dia que ele afixou lá, que ele deu o grito, né? Será que nós hoje precisamos de uma reforma? Será que você, meu querido irmão, você precisa de uma reforma? Será que você precisa ler a palavra para deixar os misticismos de lado? Será que nós precisamos de reforma ou será que não? Todos nós aqui, meu irmão, precisamos de reforma. Todo dia, diariamente. Assim estava a igreja cristã na época da Reforma Protestante. Dessa forma, desse jeitinho. Certo? Aí lá na Alemanha aparece um monge chamado Martinho Lutero. Esse monge, ele tinha uma visão de Deus, igual muita gente hoje tem a visão de Deus. A visão que Lutero tinha de Deus, mesmo sendo monge, era de um Deus terrível. Era de um Deus horrendo, assim, que tinha prazer no sofrimento humano. Meu Deus, ele é um homem, é um velho senhor sentado no trono, só olhando quem peca e quem não peca para punir. Então, Lutero ele tinha uma visão de Deus muito juiz. Por quê? Porque não conhecia, sendo monge, não conhecia a palavra de Deus. Deus, ele era avesso a Deus, né? Ele tinha medo de Deus. A visão de Lutero sobre Deus é que Deus era um Deus cruel, que se alegrava em punir o pecado, se alegrava em punir. Tinha um pavor de Deus. Qual é a sua visão de Deus, meu irmão? Qual é a sua visão de Deus? Você crê num Deus bíblico ou num Deus que te ensinam a crer? A semelhança da época dessa galera aqui. Eles ensinavam um Deus em que você só é salvo se você dá. Você só é salvo se você dá. Você só é salvo se você dá? É uma pergunta. Enquanto a Europa toda estava mergulhada em trevas, com a cabeça lá no lodo, no fundo da lama, por todas essas indulgências, por todos esses dogmas, essas doutrinas, tudo que eu falei aqui, um homem, numa torre totalmente escura, lê à luz de velas, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Abre comigo lá, Romanos. Romanos capítulo 1. Lutero, então, teve acesso à palavra de Deus. Pôde ler a palavra de Deus. E aí ele leu a palavra de Deus no Romanão, aí, capítulo 1. Romanos 1,
16 e 17. Aí ele lê assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela moeda que cai no cofre. Não. Pela vela que está na mão do defunto. Não. O justo viverá pela fé. Suficientemente pela fé. Pronto. Está armado a reforma protestante. Gente, 2 versículos da Bíblia. 2 versículos da Bíblia transformaram uma Europa negra em luz para a glória de Deus. 2 versículos da Bíblia. Vocês conseguem ver quão dramático é isso? A Europa inteira toda escura. O lugar onde Lutero estava todo escuro. A luz de uma vela ilumina a Bíblia para ele ler. O justo viverá pela fé. E aí o Espírito Santo começa a sua obra na Europa, transformando um continente inteiro por causa de um versículo. Quanto você gasta da sua vida lendo a palavra de Deus? Você não precisa acreditar em nada do que eu estou falando, do que o pastor está falando, do que o Rodrigo fala, do que qualquer pregador na face da terra fala. Creia na palavra. Creia na palavra. É suficiente se você crer na palavra. A palavra poder aí, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tal. A palavrinha poder no grego é dunamis. Essa palavrinha dunamis deu origem a uma palavra chamada dinamite para nós. A Europa estava sendo dinamitada agora. Olha a palavra viva. A palavra viva. A palavra por si só dinamitou um continente inteiro. Está na hora de nós voltarmos para a palavra, meus irmãos. Está na hora da igreja conhecer de novo a palavra, a semelhança de um rei em Israel que achou a palavra e conheceu a palavra. E Israel foi reformado, à semelhança da reforma protestante. Aí o Lutero, ele leu a Bíblia. Aí na manhã de 31 de outubro de 1517, ele tem as suas 95 teses, né? Cada uma delas refutando uma coisa. A alma não é salva pela indulgência, nas palavras dele lá, não sei como está escrito na palavra dele, mas a alma não é salva pela indulgência, mas pela fé. E aí ele prega na Catedral de Wittenberg. A Catedral de Wittenberg, gente, né, a porta lá era como se fosse um mural mesmo, do Facebook, né, na época antiga. Por isso que ele prega lá as 95 teses. E aí aquilo gera um rebuliço na Alemanha, querem matar Lutero, e aí ele convidam ele a se retratar e tudo mais, ele não se retrata. Lutero, ele é o mais conhecido dos reformadores, o mais conhecido de todos, mas à semelhança de Lutero, na Alemanha, apareceu vários outros reformadores em outros lugares também. Apareceu um cara chamado Ulrico Zwinglio. Já ouviram falar de Zwinglio? Zwinglio era um cara que se diz que ele tinha o Novo Testamento em grego todinho na memória. Olha bem. Você conhece o Salmo 23 inteiro? De cor? Não, eu também não. O cara tinha o Novo Testamento inteiro em grego, na língua original, na memória, na cabeça. Olha bem. Gente, homens de envergadura, homens tementes a Deus. Então apareceu o Zwinglio lá. Ele foi um reformador na Suíça. Apareceu um outro na França, João Calvino, depois ele vai para a Suíça também. Apareceu na Holanda um outro reformador, Erasmo de Roterdã. Por que esses caras foram aparecendo? Porque eles tinham acesso à palavra de Deus. Não adianta, gente. A gente só sai do conforto quando nos tiram do conforto. Entenderam o que eu disse? Você só sai do conforto quando te tiram do conforto. Por que você não sai do conforto por si só? Ah, Senhor, o Senhor não ouve as minhas orações, não sei o quê. Mas, meu filho, você não se propõe a orar 5 minutos por dia para mim? Você não se propõe a ler minha palavra 1 capítulo por dia? Não se propõe. Será que a sua vida é a Europa que está em trevas e necessita de uma reforma? Faça essa reflexão na sua mente aí. Estava iniciada a reforma protestante, gente. Reforma, retorno à forma. Tira a parede toda descascada, arranca toda a tinta velha e pinta de novo com uma nova tinta.
Retorno à forma original da igreja. Retorno ao Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, isso aconteceu em 1517. 1545, a Igreja Católica começa um movimento, né? Eles começam um movimento de contra-reforma, é chamado de contra-reforma. Mas em 1545 acontece um concílio, e eles dizem que não é a Bíblia somente a única regra de fé, mas a outra regra de fé é a tradição, né? A tradição está no mesmo patamar da Bíblia. Depois de um tempo, a Reforma Protestante ela é resumida em 5 pontinhos. 5 pontos, o pastor falou no início aqui. 5 solas, 5 somentes, 5 sós. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente por Cristo e glória somente a Deus. 5 solas, né? Sola Escritura, fide, gracia, solos Cristo e soli Deo glória. Depois de toda essa história, toda essa introdução, nós vamos começar a palavra. Nós vamos falar hoje sobre o sola Escritura. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sola Escritura. Estou vendo vocês olhando para lá para o telão, está lá. Né? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Abram comigo. Segunda de Timóteo 3, 14 a 17. Está escrito, Paulo falando a Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aí. Gente, é uma característica constante na história, desde Israel até a história da igreja, terminando em Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse, é uma característica constante, que a única regra de fé do povo era o que estava escrito. Era o que estava escrito. A única regra sempre foi assim. A igreja e o povo do Antigo Testamento, os judeus, né, sempre tiveram como regra de fé e prática as escrituras sagradas. A educação de um judeuzinho, acho que ainda hoje é assim, a educação de um judeuzinho era da seguinte forma, com 8 anos, com 8 anos de idade, um judeu tinha decorado toda a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então ele tinha na mente dele, na língua original, o hebraico, 5 livros da Bíblia com 8 anos. Ainda hoje é assim. Com 14 anos, ele tinha lido todo o Tanakh, Antigo Testamento nosso. Decorado todo o Tanakh com 14 anos. Olha a reverência que esses caras tinham com a palavra. Que ainda tem, né? Então, com 14 anos, tinham toda a Escritura na mente. Aqui, ó, na mente. A educação judaica era dessa forma, né? E aí eu pergunto para os pais aqui. Quanto o seu filho conhece da Bíblia? Spurgeon disse assim, ó. Ensine a Bíblia para a criança desde cedo, porque ela peca desde cedo. Olha bem. Ensine a Bíblia para a criança desde cedo, porque ela peca desde cedo. Quanto da Bíblia o seu filho conhece? Um judeu com 14 anos sabe tudo do Antigo Testamento, decorado. Olha bem. Vamos voltar para o nosso textinho aqui, ó, 2 de Timóteo 3. Gente, essa carta do apóstolo Paulo para Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão são cartas pastorais. São cartas muito pessoais que o apóstolo Paulo escreve para os discípulos, né? Para aqueles que eram filhos na fé dele. Um dos conselhos perenes que o apóstolo Paulo dava era: permaneça crendo e lendo as sagradas escrituras. Ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, versículo 14, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então é suficiente que o cristão saiba as sagradas letras.
Paulo apela aqui à educação infantil que Timóteo teve e o exorta a permanecer naquilo em que ele foi ensinado, não é? Tem uma outra passagem que ele fala: tenha a mesma fé que a sua avó Lloyd. Som. Tenha a mesma fé que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice tiveram. Tenha o seu referencial, os seus pais, a sua mãe e a sua avó como referenciais, né? Só que a gente tem um probleminha aqui que muita gente tem hoje, né? Que é a seguinte frase: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Já ouviram essa frase? A Bíblia foi escrita por homens. Aí você responde assim: mas é claro que foi escrita por homens, meu querido. Você já viu um cavalo escrever? Já viu um cachorro escrever? Não, só o homem que escreve. Só o homem que escreve. Então é claro que a Bíblia foi escrita por homens. O problema, melhor, a diferença da Bíblia é a sua inspiração. Quero dar um exemplo da grandiosidade da Bíblia para vocês. Na Bíblia existem aproximadamente 300 referências, 300 profecias acerca do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceria em Belém, seria filho de uma virgem. Várias. Montaria no jumentinho. Tem várias referências a respeito do Senhor, né? Aproximadamente 300. Pega o pacote de 300 profecias do Senhor, tira 8 delas. 8, só 8. Tá? Estão acompanhando comigo? Pegar 8 profecias lá. A chance de 8 dessas profecias, dessas 300, se cumprirem em um homem só, é uma chance em 10 elevado a 17. O que significa isso? É uma chance. Aí agora você imagina esse número, ó, 1 seguido de 17 zeros. Uma chance. 8 profecias. O que significa esse número, né? 10 elevado a 17. Se eu tivesse esse número de moedas de 50 centavos aqui, imagina bem, tenho esse número de moeda de 50 centavos. Eu cobriria Minas Gerais inteiro, o estado de Minas Gerais inteiro com essas moedas, e isso se elevaria uma camada de 70 centímetros de moedas. Entenderam? Agora você imagina você falar assim, ó, Leandro, agora você pega uma moedinha, só uma, diferente, e coloca no meio desse negócio e mistura tudo. Qual é a chance de você pegar essa moeda de primeira? É a mesma chance de 8 profecias se cumprirem em um homem. Olha bem. 8. Se a gente aumentar, 8 é muito pouco, né? Vamos aumentar para 48. A chance de 48 profecias dessas se cumprirem em um homem é uma em 1 seguido de 157 zero. Olha aqui, você pode ter moeda para o universo inteiro que não acha. Entendeu? Olha a grandiosidade da Bíblia. A gente tem 300 dessa cumprida no Senhor Jesus. Se vocês quiserem saber como foi realizado o cálculo, eu não recomendo. Está lá num livro que chama Science Speaks, de Peter Stone. É impossível que homens escrevam isso. É impossível. Impossível. Vou voltar para o texto aí, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavrinha inspirada, gente, ela é uma palavrinha grega que significa literalmente que Deus soprou nos corações dos homens a palavra. É como se fosse uma inspiração mesmo. Tipo, é como se fosse isso. Deus inspirou homens a escrever, né? É claro que isso não tira o estilo dos homens, o estilo de escrita dos homens não sufoca, mas a palavra foi inspirada por Deus no coração desses homens, né? Isso é o que diferencia qualquer outro escritor da Bíblia. Sendo a Bíblia inerrante, sendo a Bíblia inspirada, isso significa algumas coisas. Primeiro, ela é inerrante. A Bíblia não contém erros de nenhum tipo de espécie, de nenhum tipo. Ela é inerrante, ela é infalível, ela não pode falhar em nenhuma de suas promessas, inclusive nas promessas de perseguição. Ela é eterna, jamais passará. E ela é suficiente porque é a palavra de Deus. Isso não significa que a Bíblia não tem passagens difíceis de entender. Porque ela é a palavra de Deus também, não é? Gente, qual é o propósito da Bíblia? Versículo 16.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Vamos entender qual é o propósito da Bíblia nas nossas vidas. Primeiro ponto, gente. A Escritura ela é divinamente inspirada e útil para o ensino. A palavra ensino indica para nós o seguinte: a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas são úteis, elas são suficientes para que você saiba o que é certo. O que é certo? Ensino. A raiz significa o que é certo, né? Imagina bem, se não existisse a palavra de Deus, como nós temos ela hoje, se ela não existisse, Lutero jamais teria reformado lá na Europa. Por quê? Porque ele leu lá, o justo virá pela fé. Isso é o que é certo. Ué, então se o justo virá pela fé, então já não é pelas obras. Então já não é por indulgência. Então já não é por isso ou por aquilo que estão pregando. Então ele entendeu. O justo virá pela fé. Ou seja, ele entendeu a fonte da doutrina, aquilo que é certo. Se não fosse pelo ensino da Bíblia, Lutero jamais teria descoberto a identidade correta de Deus. Quem é Deus, né? A palavra de Deus ela é suficiente para que nós consigamos perseverar na doutrina dos apóstolos de Atos 2 lá atrás. A palavra ensino, para o ensino, significa, ela nos dá a entender, né, no texto original, ela nos dá a entender que ela é o único ensino, é a única fonte, é a única base de doutrina que nós temos é a palavra de Deus. Por isso que lá na frente eles colocam, né, sola a Escritura, somente a Escritura. Marcos capítulo 12, versículo 24, não precisa abrir, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes, e aí imagina que Jesus está fazendo essa pergunta para nós aqui, porventura vocês não erram, porque não sabem as Escrituras e nem o poder de Deus? Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Será que nós não erramos porque não sabemos o que é certo? Sim ou não? Sim, né, gente? Nós não sabemos o que é certo. Nós achamos que sabemos o que é certo. Achamos que sabemos. Uma vez lá em casa, muito tempo atrás isso, a moça que trabalhava lá foi fazer um bolo. E aí ela foi fazer o bolo lá e falou assim: nossa, mas eu vou fazer um negócio aqui que é uma simpatia, né, que é para o bolo não dar problema. Então eu vou pegar um copo d'água e colocar na frente do fogão. Copo d'água na frente do fogão. É mais ou menos colocar o copo d'água na televisão para ele ser abençoado. É mais ou menos a mesma coisa. Vou pegar o copo d'água e pôr na frente do fogão. Aí o bolo não vai sair da forma, né? Deu 30 minutos, o fogão estava enlameado de bolo. Ué, e o copo d'água? Vamos tomar, né? Não funcionou. Por quê? Porque nós achamos que sabemos o que é certo. Gente, a palavra de Deus é suficiente para que nós saibamos o que é certo. Suficiente. Mas nós gostamos de buscar aqui e ali aquilo que é certo. Né? Esse é o motivo pelo qual erramos. O motivo por que erramos é porque nós não conhecemos as Escrituras. O Senhor Jesus disse, vocês não erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O motivo pelo qual a igreja estava na situação em que estava na época dos reformadores é exatamente porque desviou-se da verdade. Desviou-se totalmente e foi pegando, amalgamando a igreja como se fosse um monstro, colocando um monte de doutrinas de homens, tradições humanas, à semelhança, à mesma altura, no mesmo nível da palavra de Deus. E aí os caras dão um grito: não é assim, não é assim. Tá, mas a Bíblia não é só útil, não é só inspirada, somente para o ensino, né? O que mais que a Bíblia é inspirada? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que mais? Para a repreensão. Enquanto o ensino nos diz o que é certo, a Bíblia nos ensina o que é certo, a repreensão nos diz aquilo que não é certo. Aquilo que não é certo de se fazer. Não tenhais outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Repreensão. Repreensão. Mateus capítulo 15, versículo 3, Senhor Jesus diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então tem uma tradição vindo junto aqui, não, mas a minha mãe cria assim, a minha avó cria assim, a minha bisavó cria assim. Tradição vindo de pai para filho.
Aí o Senhor Jesus diz assim, ó, por que vocês estão transgredindo a palavra de Deus por aquilo que vocês aprenderam dos seus antepassados? A Bíblia também ela é suficiente para que nós saibamos aquilo que não é certo. Jesus está utilizando a palavra aqui para trazer a correção do que estava errado, ensinando que a palavra de Deus está acima das tradições humanas. Acima das tradições. Gente, não pensem, de novo, vou falar isso para firmar bem. Não pensem que isso é coisa da época de Jesus, da época de Lutero. Isso é coisa da nossa época também. Isso é coisa da nossa época também. Não, meu filho, leva essa aqui, ó, essa rosinha ungida aqui, ó, leva essa aqui lá para sua casa, coloca lá, cuida dela, que isso aqui vai fazer Deus ser mais favorável a você. Tradições humanas. Tradições humanas, gente, tradições humanas. Na época da Reforma, Lutero acabou quebrando a tradição pela palavra, enquanto a palavra estava sendo quebrada pela tradição. Lutero fala nada disso. A palavra está acima da tradição. Quantas e quantas tradições nossas não devem ser quebradas pela palavra? Quantas e quantas? Não é verdade? Jonathan Edwards disse, leia a Bíblia contra si mesmo. Leia a Bíblia contra si mesmo. Não leia a Bíblia a seu favor. Ai, o que o Senhor Deus vai me elogiar aqui? Não. Leia a Bíblia contra si mesmo. A Bíblia é para fazer você a imagem de Cristo e não para fazer Cristo a sua imagem. Certo? O que mais? A Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. O que mais? Para a correção. O ensino indica o que é certo. A repreensão indica o que é errado. A correção indica o caminho para se corrigir. O nosso Deus, gente, ele não aponta o seu erro dizendo, você está errado nisso, se vire. Deus não é assim. O nosso Deus mostra que você está errado e mostra a forma de correção. Mas como que eu vou entender a voz de Deus? Através da palavra. Quantas vezes você orou assim, Senhor, fala comigo aqui agora, Deus, fala comigo aqui, Deus. Já orou, não já? E queria que o Senhor rasgasse o céu e falasse, meu filho. Né? Queria, não queria? Queria. Aí o Senhor Deus fala assim, ó, eu falo com você toda hora que você quiser. Abra a palavra. Abra a palavra. Mas nós não abrimos a palavra porque nós queremos o fast food, nós queremos o self-service, nós queremos o Deus rápido, o Deus que fala, né? Nós queremos assim. Quantas e quantas seitas, gente, quantas e quantas seitas nasceram porque ouviram a voz de um anjo ou de Deus. Um anjo apareceu para mim aqui. Apareceu para mim aqui e disse agora que a gente tem que guardar o sábado. Quantas e quantas seitas são assim? Quantas e quantas seitas? Cuidado se você estiver ouvindo a voz de Deus dessa forma como eu falei. Talvez não seja a voz de Deus. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, que Satanás ele se transveste em anjo de luz. Transveste em anjo de luz. Para enganar quantos puder, né? Enquanto o ensino indica o que é certo, a repreensão indica o que é errado, a correção indica como se tornar certo a partir do que está errado. Josué 1:8. Não se aparte, Deus falando para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leia a palavra, Josué. Leia a palavra, medita nela de dia e de noite, e então o seu caminho será próspero. Mas vem a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Lê. John Piper fala assim, tem uma frase dele que fala assim, no final dos tempos, as redes sociais, elas só servem para nos mostrar que no final dos tempos, a falta de oração e de leitura da palavra não foi por falta de tempo. Entenderam? Quanto tempo a gente gasta em Instagram? Em Facebook, em Tinder, pelo amor de Deus, né? Ninguém usa Tinder que não, né? Twitter e tudo mais. Por quê? A gente usa essas coisas, vai usando essas coisas, e aí a gente vai ver, a gente começa a usar 1h da tarde, termina 7h da noite.
Não é por falta de tempo que você não lê a palavra, é por falta de interesse. Gente, você não precisa enganar a si mesmo. Chega diante de Deus e fala: Deus, eu não leio porque eu não tenho interesse. Não adianta você falar que é por falta de tempo, que é por isso, que é por aquilo, que é por milhões de desculpas. Não é. Certo? Na Reforma Protestante lá, ó, é como se Lutero tivesse falado: não é pelas indulgências, repreensão. Não é pelas indulgências, é pela fé. Então ele usou a repreensão e usou a correção. Quanta coisa precisa ser corrigida dentro de nós. Quanta coisa precisa ser corrigida. Mas só vai ser corrigida a partir do momento que o nosso coração começar a ler a palavra e dar a importância devida à palavra. Sola Escritura. Somente a Escritura de Deus, somente a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. E por fim, a palavra de Deus diz: toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que significa educação na justiça? Educação na justiça indica o meio de continuar fazendo certo, o meio de se permanecer no certo. A palavra do Senhor nos dá o pacote completo, o que é certo, o que é errado, o meio de correção e o modo de permanecer certo. Quer continuar em santidade, meu irmão, minha irmã? Continue meditando na palavra de Deus. É claro que, paralelo à palavra, tem a oração. Mas medite na palavra de Deus. Medite na palavra. O salmista diz assim no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O modo de permanecer certo. Esconder a palavra no coração. Trazer a palavra para dentro, no âmago do seu ser. Certo? Qual é a função final da Bíblia, gente? Eu estou terminando. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é a função final? Fazer com que você, sendo você, não seja você. A função da palavra de Deus é pegar você e te colocar na forma de Cristo. Colocar na forma de Cristo. Já viram aquelas brincadeirinhas lá de criança na praia, que pega uma forminha, coloca areia, vira a forminha e tira, e a areia está no formato lá de uma estrelinha, de uma banana, né? Banana, mas de qualquer coisa que seja. Da mesma forma, a palavra de Deus assim funciona. Ela pega você e te torna perfeito. E o que é ser perfeito? É ser cristão. Ser semelhante a Cristo. Trazer você a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Você não vai se tornar a imagem de Jesus vendo a novela da Globo. Você não vai se tornar a imagem de Cristo olhando o Instagram, olhando o Facebook, não, ouvindo música. Não é assim. A imagem de Cristo ela é formada em seu coração a partir do momento que você se dispõe a ler e a estudar a palavra de Deus suficientemente. Não tem segredo na vida cristã, gente. A vida cristã não tem atalhos. Certo? Todo homem de Deus necessita aprender, ser repreendido, ser corrigido e ser instruído em justiça. Ser corrigido, meu irmão, não é sinal de falta de Deus, viu? Não é. Quando alguém chega e te corrige. Cara, você está pecando aqui, você está errando. Isso não é sinal que você não é um homem de Deus. Um homem de Deus também precisa ser corrigido. Isso é sinal mais da presença de Deus. Deus corrige aqueles a quem ama. Certo? O conselho de Paulo para Timóteo aqui nesse trecho, gente, é o conselho que ele dá para todos nós. Permaneça nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas vão fazer com que uma Europa, um continente totalmente depravado, totalmente negro, se transforme num continente de luz. Se fez isso com um continente, através de 2 versículos, você acha que não é capaz de fazer com você? Você é só uma pessoa, você é só uma poeira. Só um cisco. Deus pode transformar você, meu irmão, quando Ele quiser. Se disponha a isso. Se disponha a isso. Nós somos chamados protestantes.
Todos nós somos chamados protestantes. Por quê? Porque nós protestamos. O que é protestar? Está errado. Isso está errado. Isso não está certo. Eu estou protestando contra isso. À semelhança de Lutero, nós temos que ser protestantes todos os dias. Contra os erros dos outros que estão sendo ensinados, mas contra nós também. Proteste contra si mesmo. Vivemos em protesto contra o que foge à palavra de Deus. E aí eu pergunto, por que a reforma protestante é relevante para nós hoje? Será que nós estamos fora de forma? Fora de forma? Sim ou não? Nós estamos, né, gente? Todos nós estamos fora de forma. A igreja evangélica hoje pode naturalmente chegar na mesma estatura da igreja da época de Lutero. Sem sombra de dúvidas nenhuma. A igreja não é sobre paredes, não é sobre instituições, é sobre pessoas. O primeiro sola que a gente viu hoje, sola escritura, é a base de todos os outros 4 solas. É a base. Só por causa dele nós sabemos que é pela fé, que é pela graça, que é por Cristo e que a glória tem que ser de Deus. Quanto do misticismo evangélico nós trazemos por analfabetismo à semelhança da igreja, na época de Lutero? E eu pergunto para você, será que você é um analfabeto? Será que você precisa de uma reforma? Busque reforma na palavra, meu irmão. Busque reforma na palavra. Tem um lema lá no cartazinho, depois vocês veem. Eu escrevi lá embaixo, só para dar um estilinho, né? Escrevi embaixo lá. Está em latim lá. Igreja reformada, sempre se reformando. Era o lema da reforma protestante. Igreja reformada, sempre se reformando. Amém? Amém. Vamos orar?